Estamos aqui na Fazenda Água Limpa, localizada no município de São Desidério, no oeste da Bahia, uma das regiões agrícolas mais produtivas e tecnificadas do Cerrado brasileiro. A propriedade é de porte médio e tem como principal atividade o cultivo de grãos, com destaque para soja, milho e milheto, conduzido em sistema de plantio direto com rotação de culturas. Essa combinação de fatores reflete o compromisso da fazenda com a sustentabilidade e o uso racional do solo, buscando aliar a produtividade e a conservação ambiental. O clima da região é tropical, com estação seca, bem definidas e chuvosa concentrada entre outubro e abril. A precipitação média anual fica em torno de 1.400 a 1.600 milímetros, o que favorece o cultivo de grãos no verão, como a soja. A temperatura média varia entre 24 e 26 graus Celsius, com alta incidência solar durante o ano todo, o que garante uma boa fotossíntese e desenvolvimento das plantas. A umidade relativa do ar é moderada, variando de 60% a 70%, e o relevo é predominante plano, o que facilita a mecanização e reduz o risco de erosão superficial. O solo predominante da fazenda é um latassolo vermelho-amarelo, de textura média argilosa, típico do Cerrado baiano. É um solo profundo, bem drenado e com estrutura física, o que lhe confere alta aptidão agrícola. Durante a visita, foi possível observar a boa infiltração da água e a presença de palhada sobre toda a superfície, o que demonstra um manejo conservacionista eficiente. Essa camada de cobertura protege o solo contra o impacto de chuvas, diminui a perda de umidade e mantém a temperatura mais estável, criando um microambiente ideal para a atividade biológica. O sistema de uso do solo na fazenda Água Limpa é baseado no plantio direto, sem revolvimento preservado e estrutura do perfil e a vida microbiana. A rotação de culturas é uma prática constante e a soja é cultivada no verão. Após a colheita, o milho e o milheto entram em sequência. Essa alternativa entre leguminosas e gramíneas traz benefícios importantes. A soja, por ser da família Farbácea, realizando fixação biológica de nitrogênio, enriquecendo o solo, enquanto o milho e o milheto, com seus sistemas radiculares profundos e densos, auxiliam na descompactação natural no aumento da matéria orgânica. Ao observar o solo, manualmente nota-se uma textura argilosa e média, com sensação levemente pegajosa e plástica, indicando uma boa capacidade de retenção de água e alta capacidade de troca catiônica. Essa característica favorece a disponibilidade de nutrientes e a estabilidade dos agregados do solo. A estrutura é bem agregada com boa porosidade, permitindo tanto a aeração quanto o movimento da água e os crescimentos das raízes. Isso reflete diretamente na sanidade das plantas. A soja recém-plantada apresenta coloração verde intensa, crescimento uniforme, o que demonstra uma boa fertilidade e a ausência de deficiência e nutrientes aparentes. O manejo do tráfego de máquinas é bem controlado, com cuidado, para evitar compactação. A cobertura com palhada garante a proteção física e biológica do solo. Visualmente, não há sinais de erosão, encrustamento ou escoamento superficial. Essa condição é resultado de um planejamento técnico que respeita as características naturais do solo e utiliza estratégias adequadas de manejo, adubação e conservação. A Fazenda Água Limpa, portanto, é um exemplo de sistema agrícola estruturado, que alia conhecimento técnico, prática sustentável e responsabilidade ambiental. O equilíbrio entre o plantio direto, rotação de culturas e manutenção da palhada mantém o solo vivo, produtivo e resiliente. Produzir de forma sustentável é mais que uma escolha, é uma necessidade, e essa fazenda mostra que na prática é possível manter alto nível de produtividade sem comprometer a qualidade e a longevidade do solo. Dando continuidade à nossa avaliação aqui na Fazenda Água Limpa, vamos falar agora sobre o uso e o manejo do solo, bem como suas principais características físicas e biológicas observadas em campo. O sistema produtivo adotado é o plantio direto consolidado, com rotação de culturas entre soja, milho e eventualmente o milheto, como cobertura no período de entre-safra. Essa estratégia de rotação é fundamental para manter o equilíbrio químico e biológico do solo, reduzir a presença de pragas e doenças e além de melhorar a estrutura e porosidade do solo. O plantio direto preserva agregados e mantém a matéria orgânica em níveis estáveis, reduzindo a perda de nutrientes por lixiviação e o risco de compactação superficial. Durante a observação, o solo apresentou boa cobertura de palhada, resultado da decomposição de restos culturais anteriores. Essa cobertura tem papel essencial na conservação da umidade, na redução da amplitude térmica e na proteção contra o impacto direto da chuva. A palhada também serve de substrato para micro-organismos decompositores, favorecendo a ciclagem de nutrientes e o aumento da atividade biológica. Ao realizar a análise sensorial do solo, no tato,
percebemos uma textura argilosa média, com estrutura granular bem desenvolvida. A argila garante alta capacidade de retenção de água e boa CTC, o que mantém a disponibilidade de nutrientes ao longo do ciclo das culturas. A presença equilibrada de silt e areia fina contribui para uma drenagem eficiente, evitando encharcamentos, mesmo com as chuvas intensas que ocorrem aqui na região. A cor do solo é vermelho amarelada, típica dos latossolos dessa região, indicando alto grau de intemperismo com predominância de óxido de ferro e alumínio. Essa coloração também é indicativo de boa aeração e oxigenação do perfil, fatores importantes para o desenvolvimento radicular das culturas. A profundidade efetiva do solo é elevada, superior a 2 metros em muitos pontos, o que garante espaço suficiente para o aprofundamento das raízes e maior capacidade de exploração de água e nutrientes. A aptidão agrícola desse solo é alta, especialmente para culturas anuais de ciclo curto, como soja e o milho, que têm grande adaptação ao clima do cerrado e respondem bem à fertilidade e ao manejo adequado. É importante destacar que a estrutura física está muito bem conservada, não há sinais de compactação, erosão ou formação de costas superficiais, o que demonstra que as práticas de manejo são aplicadas de forma correta e contínua. Outro ponto importante é a influência da diversidade de raízes das culturas na estruturação do solo. As raízes da soja, por exemplo, são pivotantes e auxiliam na abertura de canais verticais, facilitando a penetração de água e oxigênio nas camadas mais profundas. Já raízes fibrosas do milho e do milheto contribuem para a agregação e estabilidade das partículas do solo, além de promover a formação de bioporos. Essa combinação de sistemas reticulares diferentes é o que garante um perfil mais equilibrado e resistente ao processo de degradação física. A atividade biológica na área é visivelmente elevada. Durante a observação, foi possível notar a presença de minhocas, resíduos de matéria orgânica em decomposição e odor característico de solo fértil. Essa fauna edáfica de um papel essencial na aeração e na mistura natural de partículas, além de participar diretamente no processo de umificação e ciclagem de nutrientes. Em resumo, o solo da Fazenda Água Limpa apresenta condições físicas e químicas ideais para a produção sustentável. O uso contínuo do plantio direto, associado à rotação de cultura e manutenção da palhada, garante equilíbrio entre produtividade e conservação. A presença de raízes diversificadas, boa estrutura química, física e alta atividade biológica reforçam a importância de um manejo adequado e contínuo, capaz de preservar o solo como recurso fundamental para a agricultura moderna. Agora, dando continuidade à nossa avaliação de uso e manejo do solo aqui na Fazenda Água Limpa, vamos abordar as condições atuais da área cultivada e os resultados observados tanto na análise do solo quanto no desenvolvimento inicial da cultura de soja, que já foi implantada recentemente. Durante o reconhecimento de campo, foi possível observar que a área apresenta excelente cobertura como palhada, proveniente principalmente dos restos culturais do milho e do milheto, cultivados anteriormente. Essa cobertura é fundamental para a manutenção da umidade e a proteção do solo contra impacto direto de chuva. Além disso, ela serve de alimento para os micro-organismos, aumentando a atividade biológica e a ciclagem de nutrientes, principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio. A cultura de soja, encontrada em fase inicial de desenvolvimento, apresenta aspecto vegetativo saudável, com folhas de coloração verde intensa, uniformidade no estande e ausência de sintomas visuais de deficiência nutricional. Isso demonstra que a fertilidade do solo está bem equilibrada e que o manejo de adubação e calagem vem sendo conduzido de forma adequada. A soja pertence à família Fabaceae, que tem uma relação simbiótica com bactérias do gênero Bradyrhizobacterium, que realizam a fixação biológica de nitrogênio, reduzindo a necessidade de adubação nitrogenada e contribuindo para o aumento do teor de matéria orgânica no solo ao longo dos ciclos. A análise de solo da fazenda indica bons níveis de fósforo, potássio, cálcio, além de um pH equilibrado, o que contribui para a maior disponibilidade
de nutrientes e melhor desenvolvimento radicular. O teor da matéria orgânica está em níveis adequados, reforçando a importância da manutenção da palhada e da rotação de cultura. A boa saturação por base e a baixa acidez trocável demonstra que o manejo químico vem sendo bem ajustado, com correções realizadas no momento certo e na quantidade necessária. Do ponto de vista físico, o solo apresenta textura argilosa média e boa porosidade, com agregados estáveis que favorecem a infiltração de água e o desenvolvimento das raízes. A drenagem é eficiente e não há sinais de compactação nem de encharcamento, fatores que podem limitar a respiração das raízes e o aproveitamento de nutrientes. Essa estrutura equilibrada é resultado direto de combinações entre o sistema de plantio direto e a rotação entre leguminosas e gramíneas, que promove a construção natural do perfil de solo. É importante destacar também a influência das raízes de soja na formação dessa estrutura física. A raiz pivotante atua abrindo canais verticais, melhorando a aeração e a infiltração de água. Já as raízes de gramíneas, cultivadas anteriormente, como o milho, milheto, deixam bioporos e resíduos orgânicos que são posteriormente decompostos, enriquecendo as camadas superficiais. Essa dinâmica biológica entre diferentes sistemas radiculares é um dos principais fatores que garantem a estabilidade estrutural e a resiliência do solo ao longo do tempo. No aspecto visual, não há sintoma de deficiências nutricionais significativas. As plantas apresentam boas alturas, folhas sem cloroses ou necroses, o que indica um equilíbrio adequado entre macro e micronutrientes. Essa condição reflete o uso de práticas e manejos sustentáveis e tecnicamente fundamentadas. A manutenção de fertilidade ao longo dos anos é sustentada principalmente pela ciclagem promovida pelas culturas e pela adubação corretiva, baseada em análises periódicas. Em resumo, a área apresenta alto nível de qualidade física, química e biológica, sem indícios de degradação ou desequilíbrio nutricional. O manejo integrado da fertilidade e uso do solo, conservacionistas, garantem o bom desempenho das culturas e a longevidade produtiva do solo. A combinação entre rotação, cobertura e plantio direto é o pilar que sustenta a sustentabilidade dessa porosidade, demonstrando que a produção agrícola tecnificada pode caminhar lado a lado com a conservação ambiental. Seguindo a nossa avaliação aqui na Fazenda Água Limpa, vamos abordar agora as estratégias de manejo de solo que vêm sendo aplicadas, com destaque para a rotação de cultura e a manutenção da palhada, e o papel da atividade biológica na estruturação física e na fertilidade do solo. O sistema de manejo adotado pela Fazenda é um modelo consolidado de plantio direto, em que o solo é mantido permanentemente coberto e sem revolvimentos. Essa prática é considerada uma das mais eficientes na conservação do solo e da água, pois ela reduz significativamente as perdas por erosão, mantém a umidade e melhora a infiltração, além de conservar a matéria orgânica. Além disso, o plantio direto preserva as estruturas físicas do perfil e estimula o equilíbrio biológico. A rotação de cultura é um dos pilares desse sistema base. A sucessão entre o soja, milho e milheto é conduzida de formas planejadas, respeitando exigências nutricionais e o sistema de produção radicular de cada cultura. A rotação de cultura é um dos pilares desse sistema. A sucessão entre a soja, milho e milheto é conduzida de forma planejada, respeitando as exigências nutricionais do sistema radicular de cada cultura. E da soja, contribui com o aporte biológico de nitrogênio que será parcialmente aproveitado pelo milho cultivado na sequência. Já o milheto, utilizado principalmente como cobertura, tem raízes finas e profundas, que ajudam a descompactar naturalmente o solo, além de formar grande quantidade de palhada, essenciais para a proteção superficial. Essa palhada desempenha um papel fundamental. Ela reduz a evaporação, regula a temperatura da superfície, limita o surgimento de plantas daninhas e ainda fornece uma matéria orgânica de alta qualidade para o solo. Quando decomposta, libera gradualmente nutrientes e estimula a atividade microbiana, o que melhora o equilíbrio químico e biológico do ambiente.
O efeito residual da palhada, especialmente das gramíneas como milheto, possui uma relação carbono-nitrogênio mais alta que garante a decomposição lenta e prolongada, favorecendo estabilidade da matéria orgânica e aumento do teor de humus. É importante destacar que o manejo da fazenda também contempla o controle de tráfego de máquinas, evitando a compactação e preservando os poros dos solos. O uso de equipamentos adequados para a operação em condições de umidade ideal são medidas que contribuem diretamente para manter a porosidade e o desenvolvimento radicular das culturas. A atividade biológica do solo na fazenda é notável. A presença de organismos como os minhocas, fungos, micorrizas, bactérias fixadoras e artrópodes contribui para a ecologia do lugar, melhorando a fertilidade. Esses organismos participam da decomposição da palhada e da formação de agregados estáveis para a liberação de nutrientes essenciais. Além disso, auxiliam na construção de bioporos e na incorporação natural de matéria orgânica nas camadas mais profundas. Do ponto de vista físico, o solo apresenta excelentes estruturas granulares, qual a estabilidade e um bom equilíbrio entre os macropolos e os micropolos. Essas condições favorecem a infiltração e a retenção de água, além de garantir uma boa oxigenação. Esses atributos estão diretamente ligados a práticas e manejos conservacionistas adotados por aqui, especialmente o plantio direto e a rotação diversificada e a sua adubação baseada em análises químicas feitas pelo solo. Visualmente, a área demonstra uniformidade nos estandes das plantas, ausência de erosão e cobertura completa do solo. A coloração da palhada indica uma boa decomposição e ciclagem de nutrientes. Isso mostra que o manejo vem sendo feito com base na diagnósticos de técnicos e acompanhamentos de agrônomos. E que essa é essencial para o sucesso da sustentabilidade do sistema produtivo do lugar. Em resumo, as estratégias de um manejo adotado pela Fazenda Água Limpa demonstram um modelo de agricultura extremamente sustentável e tecnicamente eficiente, que alia a produtividade com a conservação. O uso e integração da palhada, a rotação da cultura e o controle de tráfego de máquinas garantem a manutenção da estrutura física e biológica do solo, preservando sua fertilidade e a capacidade produtiva a longo prazo a médio prazo. É um exemplo prático de como o conhecimento técnico aplicado de forma consistente transforma o manejo do solo em uma ferramenta de sustentabilidade real no campo. Aqui estamos exatamente no lugar onde está feito o plantio de soja. A área é irrigada por pivô e podemos ver claramente uma boa quantidade de palhada da cultura anterior, que era o milho, que foi feita a rotação. A área recebe todos os anos como safrinha a cultura do milho ou milheto, justamente para garantir uma boa palhada para a próxima cultura principal, que seria a soja, que já está plantada e em desenvolvimento. No solo, podemos ver eles com a umidade perfeita, já que a área é irrigada sempre, e uma boa descompactação. Podemos ver que as plantas têm um ótimo desenvolvimento radicular e já está produzindo o seu sistema radicular muito bem. Aqui no local de plantio, podemos observar que o solo está coberto por uma boa camada de palhada, a palhada vinda do milho, que foi a cultura de rotação anterior. Essa cultura permitiu que o solo tivesse uma boa cobertura e garantindo que segurasse umidade no solo. Podemos observar mais à frente que o solo tem uma boa porosidade e não está compactado, permitindo que o sistema radicular da planta se desenvolva de forma melhor. Podemos ver o quão desenvolvido está o sistema radicular e já está produzindo suas cápsulas de nitrogênio, seus nódulos, melhorando a eficiência da captação de nitrogênio da planta. Além disso, a área que estamos aqui ela é irrigada por um pivô central de 75 hectares, fazendo com que a planta nunca entre em estado de estresse hídrico, garantindo uma alta eficiência de produção. Na continuidade da avaliação do solo da Fazenda Água Limpa, observamos aqui no campo que o perfil é típico de um latossolo vermelho e amarelo, profundo, bem drenado e com uma estrutura granular estável. A soja recém-plantada confirma uma boa condição física
e química do ambiente de cultivo. A textura identificada, tanto pela análise química quanto pela avaliação sensorial, é a argilosa média, o que favorece a infiltração adequada, boa retenção de umidade e maior CTC e melhor disponibilidade de nutrientes às plantas. É uma textura que se responde bem ao plantio direto e sustenta sistemas intensivos de produção. A palhada presente no solo, proveniente principalmente do milho e do milheto, protege a superfície, reduz a variação térmica e mantém a umidade. O milheto, pela alta relação, fornece uma decomposição mais lenta e contribui para elevar a matéria orgânica ao longo do tempo. O sistema radicular diversificado da rotação ajuda a construir a estrutura física do solo. A raiz pivotante da soja aprofunda, o milho melhora a agregação das raízes com as fasciculadas e o milheto cria canais biológicos que ampliam poros e reduzem os riscos de compactação. Esse conjunto favorece a infiltração, a aeração e a estabilidade do perfil. Visualmente, a soja não apresenta sintomas de deficiência, boa emergência e coloração uniforme e desenvolvimento inicial adequado. A análise de solo confirma que a fertilidade é equilibrada com cálcio, magnésio, potássio e saturação por base em níveis compatíveis com o sistema utilizado. Para concluir, todas as práticas vistas na fazenda, Água Limpa, estão alinhadas à aptidão natural do solo. Antes de definir o uso agrícola, entender o perfil foi essencial, o solo profundo, argiloso e bem drenado. Características que permitem trabalhar com culturas anuais como soja, milho e milheto. O plantio direto, adotado pela propriedade, é uma escolha acertada, porque preserva a estrutura, reduz a compactação e mantém a umidade. A rotação soja, milho e milheto complementa o sistema. A soja contribui com a fixação biológica, o milho melhora a agregação e o milheto aumenta a palhada e reestrutura fisicamente o perfil com raízes profundas. A palhada é a peça-chave. Ela melhora a retenção da água, protege a superfície, alimenta a microbiota e fortalece a agregação. A biologia macro, meso e microfauna atua diretamente na ciclagem de nutrientes e na construção de poros que sustentam o crescimento das plantas. Quimicamente, o solo mostra equilíbrio, a saturação por bases adequada, o cálcio, o magnésio em boas quantidades e a matéria orgânica moderada, que tende a aumentar com o sistema atual. Isso garante fertilidade estável e maior resiliência produtiva. Assim, as práticas realizadas, a palhada, a rotação, plantio direto e adubação baseada em análise, explicam por que a área apresenta um manejo altamente eficiente e conservacionista.